Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje a gente vai falar a respeito de crédito imobiliário, porque realmente muita gente tem me perguntado a respeito desse assunto e eu quero esclarecer para vocês os pontos principais, qual a preparação que vocês precisam ter para conseguir um crédito imobiliário para compra financiada, aí de imóveis aqui em Portugal. O mais importante é dizer para vocês que, assim como no Brasil você tem que ter um histórico positivo, aqui também você precisa, né? Não adianta a gente querer comprar um imóvel, ter um crédito imobiliário, se você não tem um histórico favorável para esse tipo de relação com o banco, né? Então vamos começar pelo começo, né? Você pode ter esse crédito através de rendimentos vindo do Brasil? Sim, você pode. Porque muita gente que está no esquema aí do D7, que tem rendimentos do Brasil, querem ter interesse. A gente sabe que, para vocês terem uma noção, um imóvel onde você paga aí, 1.000 euros de aluguel aqui em Portugal, se você vai financiar, e dependendo, claro, do valor da entrada que você dê, que se for entre 20% e 30%, você vai pagar aí metade do valor se for um financiamento. Depois eu coloco aqui uma proporção só para que vocês tenham uma ideia real de como funciona isso. Mas é importante que vocês saibam que para fazer isso, para utilizar esses rendimentos vindos do Brasil, as coisas precisam estar mais ou menos certas, né? Não adianta você ter um extrato bancário, e claro que no Brasil é exatamente a mesma coisa. Se você vai num banco no Brasil e mostra um extrato bancário com uma entrada de dinheiro todos os meses de 10 mil reais, exclusivamente isso, o banco não vai te liberar crédito por conta disso, porque você tem que ter a informação da fonte pagadora disso. Se for, por exemplo, eu vendi um imóvel e eu vou ter esse rendimento durante 2 anos, você não vai ter um crédito de longo prazo aprovado em função disso. E aqui é exatamente igual. O que aprova crédito? Rendimentos fixos, constantes e que tenha uma coerência com o que realmente você recebe no seu extrato bancário. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa no Brasil e eu tenho um Prolabore de 10 mil reais e esses 10 mil reais de fato entram na minha conta bancária todos os meses. Eu consigo comprovar no ano, não são nos 3 últimos meses, tá, gente? No ano, que esse rendimento é fixo, é estável. Provavelmente esse seu crédito vai ser aprovado de acordo com esse valor. Lembrando que eles vão fazer a taxa cambial, né, vão trazer isso para o euro e vão considerar o valor do euro. Outra coisa, o percentual que pode ser comprometido desse financiamento é de 25% do valor líquido, ou seja, chega na sua conta em euro, 2 mil euros. 25% vai poder ser comprometido. Então, se o teu cálculo de financiamento ultrapassar esses 500 euros, possivelmente o banco possa te pedir uma entrada maior para que o limite do seu financiamento, ou seja, o limite da sua parcela fique em 500 euros. Não pode ser ultrapassado desses 25%, porque eles precisam prever qualquer variação, né, de juros, enfim, de tudo nos próximos anos, porque é um financiamento de longo prazo. Outra coisa, muita gente utiliza no Brasil a questão da divisão de lucros. Não é? Por quê? Porque não é tributado, a gente sabe que se faz isso no Brasil para evitar a bitributação, então se tira um salário como Prolabore menor e uma retirada de lucros maior. Isso é super importante passar para vocês. Os bancos de Portugal não consideram divisão de lucros como rendimento válido para avaliação de crédito. Não consideram. Por quê? Porque lucro eles entendem que um mês pode ter, o outro mês pode não ter. Obviamente que a gente sabe que o salário, quando se trata de donos da empresa, também um mês pode ter, outro mês não pode ter, porque a gente acaba deixando isso como última das prioridades dentro de uma empresa. Entretanto, para uma avaliação de crédito, isso não funciona, tá? Então, não adianta ter um Prolabore de 2 mil reais e uma retirada de lucros de 15, que isso não vai ser válido para
financiamento bancário, ele não vai ser considerado, sequer considerado. Então, esquece. Se você quer um financiamento através de rendimentos vindos do Brasil, você tem que preparar esse teu histórico bancário pelo menos um ano antes, tá? Não adianta também, por exemplo, cheguei aqui em junho, quero comprar um imóvel, então desde março eu tô ajeitando as coisas. Não, você vai ter que ajeitar as coisas desde o ano anterior, porque o imposto de renda também vai ser solicitado para essa avaliação de crédito. Então, sempre um ano antes. Então, vamos imaginar, eu quero vir para Portugal em 2021. Quando eu chegar em 2021, eu quero comprar um imóvel e eu quero utilizar os meus rendimentos do Brasil. Então, agora em 2020, arruma casa, tá? Organiza essa questão para que você, em 2021, tenha um histórico bonitinho, né, dentro do que eles solicitam aqui e possa realmente ter um financiamento aprovado em 2021 baseado no teu histórico de 2020. E o que é esse histórico? O rendimento ser oficial, tributado, não pode ser então a divisão de lucros, isso no caso de empresários, e o valor que cai na conta bancária, porque você também vai precisar apresentar extratos bancários, tem que ser relacionado com esses recibos, com esses prolabores, né, com esses olerites. Então, o valor que cai na conta tem que estar compatível e tem que vir da fonte pagadora empresa. Não adianta também você ter um prolabore oficial, né, ter o recibo ali bonitinho e na sua conta o dinheiro vir de outras fontes pagadoras ou entrar em dinheiro, não ter realmente essa relação ou então o valor não coincidir. Por exemplo, você ter um prolabore lá de 10 mil líquido e na conta entrar 10.234, não tem coerência. Então, as coisas precisam estar todas certinhas para poder conseguir o crédito habitacional através de rendimentos vindos do Brasil. Outra coisa, aluguéis. Aluguéis não são rendimentos que dão segurança, eles podem ser complemento, né? Mas eles não dão segurança, porque uma hora você tem, outra hora você não tem. Então, eles não são considerados para avaliação de crédito imobiliário. Aposentadoria, sim, tá? A aposentadoria é considerada válida, principalmente a que são permanentes, né? Então, essa não tem dificuldade nenhuma. Uma regra que tem se aplicado muito também em relação a crédito bancário para as pessoas que ainda não estão aqui, ou seja, que não têm título de residência, é pedir uma entrada maior, né? Às vezes muito superior do que 30%, às vezes chega até a 50%, porque você não é residente oficial no país. Quando você não é residente oficial no país, fica um pouco mais difícil de aplicar leis para quem não é residente. Então, pode ser que esse crédito seja um pouco mais dificultado. Fora isso, se você é cidadão português ou europeu ou tem o título de residência, a coisa realmente começa a ficar mais fácil. E até mesmo os percentuais de entrada começam a ser mais flexíveis. Então, vamos lá até onde a gente consegue informar em termos de valores, né? Vou dar um exemplo bem básico aqui para que vocês tenham uma ideia. Um imóvel de 200 mil euros, tá? 200 mil euros. Se você for dar uma entrada de 50 mil, tá? Tô dando uma entrada de 50 mil euros e vou financiar 150 mil euros. O financiamento aqui você pode fazer até 75 anos de idade. Então, vamos considerar aí que seja 33 anos de financiamento, no valor de 150 mil. Você vai pagar mensalmente aproximadamente aí 420 euros. Os juros, ele é anual. Hoje está na faixa aí de 1,2% ao ano. Mas ele pode sim ser maior, ele não é uma taxa fixada, ou seja, não é um valor fixo que você vai pagar durante os 30 anos, 40 anos, não é dessa forma. Tem muita gente que me pergunta, Simone, o que vale mais a pena? Eu consigo pagar 1.000 euros, por exemplo, por mês, eu posso financiar 10 anos ao invés de financiar 20 ou 30 anos? Pode, mas a orientação geral é que se faça dentro do prazo máximo que você conseguir. Por quê? Porque os juros é muito baixo e muito menor, por exemplo, do que um crédito pessoal. Então, qual que é a orientação? Faça o prazo maior, pague os 400, 500 euros e essa diferença que você poderia pagar,
deixa numa poupança, deixa numa aplicação, deixa esse dinheiro guardado. Porque numa eventualidade, ou seja, se você precisar de dinheiro, o crédito pessoal é muito mais caro. Então vale muito mais a pena você fazer esse pé de meia, né? Deixar esse dinheiro guardado e utilizar sim do crédito imobiliário a longo prazo. Aqui também todo crédito imobiliário tem os seus seguros, né? E os seguros, pelo que eu vi, por exemplo, no meu caso, tinha duas modalidades apresentadas. O mais barato, que ele cobre o quê? Morte ou invalidez total, ou seja, se um dos cônjuges falece ou entra numa situação de invalidez total, o seguro paga o imóvel, tá? Mesmo que o outro continue apto a trabalhar, a seguradora, ela quita esse imóvel, não pode matar os parceiros, tá bom, gente? Não matem os amiguinhos por conta disso, pelo amor de Deus, não é tão simples assim. Mas assim, então funciona dessa forma esse seguro, ou então tem também um seguro que é um pouco mais caro, que ele vai cobrir no caso de invalidez parcial também. E aí você pode optar por um ou por outro, e você paga também esse seguro mensalmente ou anualmente, você que escolhe. Você pode pagar de uma vez ou então pagar mensalmente ali junto das parcelas e renova anualmente. Outra coisa que é importante passar para vocês, as taxas iniciais, ou seja, a taxa de escritura, é caro, tá bom, gente? É caro, tem que estar preparado para isso, porque dentro do financiamento não está englobado esse valor que você vai ter de partida, né? Esse valor de escritura, de todos os impostos e tal. Vou dar também um exemplo do imóvel de 200 mil euros, que foi o exemplo que eu dei aqui para uma simulação. Um imóvel no valor de 200 mil euros, você vai pagar cerca de 7 mil euros de escritura. Não é só da escritura, são várias taxas, né? Vários impostos ali, que vai dar aproximadamente 7 mil euros, então você precisa estar preparado para esse custo, tá bem? Então, assim, hoje eu quis passar para vocês uma leve informação a respeito disso, para que vocês possam realmente se preparar para um futuro, né? Se você quiser realmente utilizar rendimentos do Brasil para financiar aqui em Portugal. Se for rendimentos daqui, é outra coisa, é outra situação, mas também segue mais ou menos a mesma coisa. Tem muita gente que está chegando aqui com o D2, por exemplo, que é empresário, e está mantendo o mínimo, né? Aquele valor mínimo que pode ser recolhido de segurança social para pagar menos imposto, coloca lá o mínimo de recebimento. Isso vai impactar se você quiser financiar no ano seguinte, obviamente. Então, se você tiver essa ideia, não, eu vou para Portugal como empreendedor e vou trabalhar para que eu possa financiar o meu imóvel no ano seguinte, então você vai ter que ajustar o seu salário dentro da sua empresa no ano atual, no ano vigente, para que você possa, no ano seguinte, conseguir uma avaliação melhor, né, e créditos melhores para a compra do seu imóvel aqui em Portugal, tá bom? Mas depois a gente entra também nesse assunto, porque aí é mais complexo, né? Para quem tem rendimentos aqui em Portugal, a gente também pode abordar esse assunto, mas para já eu quis abordar para quem tem rendimentos no Brasil e quer utilizar desses rendimentos para poder comprar imóvel aqui, tá bom? Gente, muito obrigada então mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.